Já pararam para pensar como certas mulheres podem ser mais perigosas que uma cascavel no meio da caatinga? No sertão do começo do século passado, onde a palavra de um homem valia mais que papel de cartório, existiu uma história que até hoje faz os velhos baixarem a voz quando contam. Uma história onde o veneno não veio de cobra, mas do coração de uma mulher que decidiu que preferia ser viúva a continuar esposa. Vocês acreditam que uma criatura de aparência tão delicada quanto uma flor de mandacaru pudesse arquitetar um crime tão cruel que até os cangaceiros mais destemidos sentiram um arrepio na espinha? Pois foi exatamente isso que aconteceu numa fazenda perdida no meio do sertão da Bahia, quando uma mulher descobriu que o amor verdadeiro não estava na cama do marido coronel, mas nos braços de um homem que vivia fora da lei. E se eu disser para vocês que ela não só matou o marido aos poucos, gota a gota, como ainda conseguiu fazer um cangaceiro inocente carregar a culpa, uma armação tão bem tecida que quase enganou até o próprio Lampião? Esta é uma daquelas histórias que o sertão guarda como um segredo mal contado, sussurrado apenas quando a lua está escondida e o vento sopra devagar. Porque quando uma mulher decide brincar com fogo no meio da pólvora, o estrago pode ser maior que um tiroteio na feira. Se vocês querem conhecer os causos mais arrepiantes do cangaço, deixem aquele curtir aí embaixo, que isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias esquecidas para vocês. E se alguém da família já ouviu falar desta história, conta aí nos comentários como foi que chegou até vocês. Então segurem firme, porque vamos cavalgar juntos por uma das tramas mais diabólicas que já se viu no sertão nordestino. Uma história onde o amor e o ódio dançaram uma quadrilha que terminou em tragédia. Era 1922, quando Esperança Cavalcante chegou à fazenda Santa Cruz, no interior da Bahia, trazida como noiva do coronel Benedito Sampaio. Aos olhos de quem via de longe, ela parecia uma daquelas moças de família que os coronéis gostavam de exibir. Cabelos negros como a noite sem lua, olhos que prometiam submissão e um sorriso que fingia doçura. Mas o sertão ensina que as aparências enganam mais que miragem no meio da caatinga. Esperança não era a criatura frágil que todos pensavam. Por trás daquela pele alva e daqueles gestos delicados, havia uma mente afiada como lâmina de punhal e um coração que guardava uma frieza que fazia inveja às pedras do açude seco. O coronel Benedito, homem de seus 50 anos bem vividos, era dono de terras que se estendiam até onde a vista alcançava e de um rebanho que chegava aos milhares de cabeças. Rico como poucos, poderoso como todos os seus pares, ele acreditava que o casamento com Esperança seria apenas mais uma conquista, mais um troféu para adornar sua mesa e dar-lhe os filhos homens que precisava para continuar sua dinastia. Mas desde a primeira noite de núpcias, Esperança percebeu que havia se casado com um homem que enxergava a esposa como enxergava suas reses, propriedade sua, para usar quando bem entendesse. Benedito era daqueles homens que confundiam força com brutalidade, autoridade com tirania. Tratava a esposa com a mesma rispidez com que falava com os vaqueiros, e quando bebia, coisa que fazia todas as noites, ficava ainda mais insuportável. Os meses foram passando e Esperança foi descobrindo que sua prisão dourada tinha grades mais firmes que qualquer cadeia. Não podia sair da fazenda sem permissão. Não podia receber visitas sem supervisão. Não podia nem mesmo escolher o que vestir sem que o coronel desse sua opinião autoritária. Era uma vida que definhava como planta sem água, uma existência que ia se tornando cada dia mais insuportável. Foi numa tarde de setembro, quando o calor castigava sem piedade e até os urubus procuravam sombra, que Esperança conheceu Antônio Ferreira, conhecido na região como Toinho Coração de Ouro. Ele não fazia parte do grupo de Lampião, mas era um daqueles cangaceiros independentes que viviam pelos caminhos, ora fazendo escolta para viajantes, ora resolvendo questões que a lei oficial não conseguia dar conta. Toinho havia sido chamado pelo próprio coronel para um serviço.
acompanhar uma boiada até a feira de Santana e garantir que nenhum ladrão de gado se atrevesse a mexer com o rebanho do Sampaio. Era um homem ainda jovem, de uns 30 anos, com aquele porte altivo dos cangaceiros e um olhar que misturava coragem e gentileza de um jeito que Esperança nunca tinha visto. Diferente do marido, Toinho tratava a dona da casa com o respeito que uma senhora merecia. Tirava o chapéu na presença dela, falava baixo e respeitoso, e tinha aquele jeito de homem que conhecia o valor da honra. Nos poucos dias que passou na fazenda, Esperança sentiu algo que já havia esquecido que existia, o que era ser tratada como gente, não como coisa. E Toinho, por sua vez, percebeu na mulher do coronel uma tristeza que ela tentava esconder por trás dos sorrisos forçados. Via nos olhos dela um pedido de socorro que gritava em silêncio, e seu coração de cangaceiro, acostumado a socorrer os necessitados, não conseguiu ficar indiferente àquele sofrimento. Foi numa noite, quando o coronel havia bebido mais que o costume e roncava como um porco no chiqueiro, que os dois se encontraram no alpendre da Casa Grande. Esperança havia saído para tomar um ar e Toinho estava de vigília, cuidando da segurança da propriedade. Conversaram baixo, sussurrando como dois conspiradores. Ela contou da vida que levava, da solidão que a consumia, do medo que sentia do próprio marido. Ele ouviu em silêncio, sentindo crescer no peito uma raiva daquele coronel que não sabia valorizar o tesouro que tinha em casa. E foi ali, naquela noite estrelada, que nasceu entre eles algo que ia muito além da paixão. Era uma conexão de almas feridas que se reconheciam, dois corações que batiam no mesmo compasso de revolta contra as injustiças da vida. Mas o sertão não perdoa os ingênuos, e o amor proibido sempre cobra seu preço. O que eles não sabiam era que alguém havia visto aquele encontro na penumbra do alpendre. Um dos vaqueiros do coronel, homem de confiança e língua comprida, havia presenciado a conversa e guardado aquela informação como quem guarda um trunfo para a hora certa. Toinho partiu no dia seguinte com a boiada, levando consigo a promessa de que voltaria assim que o trabalho terminasse. E Esperança ficou contando os dias, alimentando no coração um sentimento perigoso. Pela primeira vez na vida, ela sabia o que era amar de verdade, mas também sabia que aquele amor era impossível enquanto estivesse presa àquele casamento. Foi então que começou a germinar na mente dela uma ideia terrível. E se o coronel simplesmente desaparecesse? E se uma viuvez precoce a libertasse para viver o amor que havia descoberto? O que Esperança ainda não sabia era que o destino havia colocado nas mãos dela não apenas a oportunidade de se livrar do marido, mas também a chance de se vingar de todos os anos de humilhação. E quando uma mulher ferida decide tomar as rédeas do próprio destino, até o diabo se assombra com a criatividade da vingança. 3 semanas depois da partida de Toinho, chegou à fazenda Santa Cruz uma figura que mudaria para sempre o rumo daquela história. Era Dona Sebastiana, uma velha curandeira que vinha de Canudos, conhecedora de todos os segredos das plantas da caatinga. Ela havia sido chamada pelo próprio coronel para cuidar de uma ferida infectada que um de seus vaqueiros havia contraído num acidente com o gado. Esperança observou com interesse a chegada daquela mulher mirrada, de cabelos brancos como algodão e mãos nodosas que pareciam conhecer mistérios antigos. Dona Sebastiana trazia consigo uma bolsa de couro cheia de ervas, raízes e pós que ela misturava com a precisão de quem conhecia cada segredo da natureza. Foi durante o tratamento do vaqueiro ferido que Esperança se aproximou da curandeira, fingindo apenas curiosidade feminina sobre as artes da cura. Dona Sebastiana, orgulhosa do próprio conhecimento, começou a explicar as propriedades de cada planta, qual servia para dor de barriga, qual curava ferimento, qual espantava o mal-olhado. Mas foi quando a conversa derivou para as plantas venenosas que os olhos de Esperança brilharam com um interesse que ela tentou disfarçar. A velha, sem suspeitar de nada, falou da mamona,
da semente de ricino, do tingui, plantas que, usadas na medida certa, podiam curar, mas que em doses maiores traziam a morte certa. Tem uma planta que é traiçoeira como jararaca, disse Dona Sebastiana, baixando a voz, como quem conta um segredo perigoso. É a comigo ninguém pode, uma plantinha que parece inofensiva, mas que guarda um veneno que mata devagar, sem deixar rastro. Quem come dela vai definhando aos poucos, como se fosse uma doença qualquer. Esperança gravou cada palavra daquela explicação, como se fosse uma oração sagrada. Perguntou onde encontrar a tal planta, como preparar, qual a quantidade necessária. Dona Sebastiana, achando que se tratava apenas de curiosidade de mulher, foi generosa nos detalhes. Mas cuidado, menina, advertiu a curandeira. Essa planta não brinca. Quem mexe com ela tem que saber muito bem o que está fazendo. Uma pitadinha a mais ou a menos pode dar ruim. Esperança sorriu docemente e disse que só queria saber para se proteger, caso algum inimigo tentasse usar aquilo contra sua família. A velha aprovou a precaução e seguiu explicando os sintomas. Começava com um mal-estar geral, depois vinha a fraqueza, os problemas de estômago, a perda de apetite. O envenenado ia definhando como uma planta sem água, e a morte chegava tão devagar que parecia doença natural. Assim que Dona Sebastiana partiu, Esperança começou a colocar seu plano diabólico em prática. Durante suas caminhadas pelas redondezas da fazenda, algo que o coronel permitia apenas nos arredores da Casa Grande, ela localizou as plantas que precisava. A comigo ninguém pode crescia abundante numa área sombreada atrás do curral, como se a própria natureza tivesse colocado ali a ferramenta de sua libertação. Com cuidado de gato caçando rato, Esperança colheu as folhas da planta nas primeiras horas da manhã, quando todos ainda dormiam. Seguiu à risca as instruções da curandeira, secou as folhas ao sol, moeu até virar pó, guardou num vidro pequeno que escondeu no fundo do seu baú de roupas. O coronel Benedito era um homem de hábitos rígidos. Todas as manhãs tomava seu café preto e amargo, acompanhado de rapadura e queijo de coalho. Esperança, como esposa dedicada que fingia ser, sempre servia pessoalmente a primeira refeição do marido. Era ali que o veneno começaria sua obra silenciosa. A primeira pitada foi tão pequena que nem alterou o gosto do café. O coronel bebeu normalmente, comentou sobre os planos para o dia, gritou com um vaqueiro que passou na frente da janela. Tudo normal. Tudo como sempre. Esperança aguardou com a paciência de quem planta mandacaru, sabendo que a chuva demora, mas chega. Não podia ter pressa. O veneno precisava agir devagar, como uma doença qualquer, para que ninguém desconfiasse. Nos primeiros dias não houve sintoma algum. O coronel continuava sua rotina de sempre. Acordava cedo, tomava o café, saía para cuidar do gado, voltava para o almoço resmungando sobre os problemas da fazenda, cochilava na rede depois de comer e à noite bebia sua cachaça até cair no sono pesado. Mas Esperança era persistente como formiga carregando folha. Toda manhã, uma pitadinha minúscula no café do marido. Todo dia, o mesmo ritual de esposa dedicada, servindo desjejum com um sorriso que escondia a frieza de uma executora. Foi na segunda semana que os primeiros sinais apareceram. O coronel começou a reclamar de uma indisposição estranha, um mal-estar que não conseguia explicar. Deve ser o tempo, dizia ele. Esse calor danado está acabando comigo. Esperança concordava solícita. Oferecia chás para melhorar a digestão, sugeria que ele descansasse mais. Por fora, era a esposa preocupada. Por dentro, sentia uma satisfação gelada, vendo o plano funcionar como um relógio bem ajustado. Na terceira semana, o apetite do coronel começou a diminuir. Ele, que sempre comia como um touro no pasto, passou a deixar comida no prato, a reclamar que tudo tinha gosto ruim. Os vaqueiros comentavam entre si que o patrão estava meio abatido, mas atribuíam ao cansaço do trabalho pesado. Foi então que chegaram à fazenda notícias de que Toinho Coração de Ouro estava voltando da viagem com a boiada. O coração de Esperança acelerou como cavalo em disparada. Seu amado retornava e ela precisava acelerar o plano. O coronel não podia estar vivo quando Toinho chegasse. Aumentou
aumentou discretamente a dose do veneno. Agora eram 2 pitadas no café da manhã e mais uma no caldo de galinha que preparava para o marido na hora do almoço. Benedito estava visivelmente mais fraco, com a pele amarelada e os olhos fundos. Reclamava de dores no estômago e tinha perdido tanto peso que as roupas ficavam folgadas no corpo. Acho que preciso chamar o médico de Feira de Santana, disse ele numa manhã, depois de quase não conseguir terminar o café. Essa doença não quer passar. Esperança concordou prontamente, mas sugeriu que primeiro tentassem os remédios caseiros. Dona Sebastiana disse que às vezes essas coisas passam sozinhas, mentiu ela. E médico custa caro, você mesmo sempre diz isso. O coronel, sempre avarento, aceitou esperar mais uns dias. Erro fatal. A cada dia que passava, o veneno ia corroendo sua saúde como ferrugem corrói o ferro. Ele tinha acessos de fraqueza que o deixavam prostrado na cama por horas, vômitos que vinham sem aviso e uma palidez de defunto que assustava até os cachorros da fazenda. E Esperança? Esperança representava o papel da esposa dedicada com uma maestria que faria inveja aos melhores atores. Cuidava do marido com zelo aparente, preparava caldos especiais, temperados com mais veneno, velava seu sono inquieto e recebia as condolências antecipadas das vizinhas com lágrimas que pareciam genuínas. Por dentro, contava os dias para a chegada de Toinho e para a libertação definitiva. Cada gemido de dor do coronel soava em seus ouvidos como música celestial. Cada sinal de fraqueza do marido era uma vitória de sua vingança silenciosa. O que ela não sabia era que alguém havia começado a desconfiar e que sua interpretação perfeita estava prestes a encontrar um espectador muito mais esperto do que ela imaginava. Quem estava desconfiando era justamente aquele vaqueiro que havia presenciado a conversa entre Esperança e Toinho naquela noite de setembro. Zeca Matuto, homem de confiança do coronel há mais de 15 anos, tinha olhos de gavião para detalhes e memória de elefante para guardar informações. E alguma coisa naquela doença súbita do patrão não estava batendo certo. Zeca havia visto muita gente adoecer no sertão. Conhecia os sinais da malária, da disenteria, das febres que atacavam na época das chuvas, mas nunca tinha visto ninguém definhar daquele jeito aos poucos, como se a vida estivesse sendo sugada gota a gota. E o que mais o intrigava era a dedicação excessiva de Dona Esperança em cuidar pessoalmente de tudo que o marido comia e bebia. Foi numa tarde, quando a patroa havia saído para apanhar ovos no galinheiro, que Zeca decidiu investigar melhor. Entrou no quarto do casal com a desculpa de arrumar uma janela que estava emperrando, e seus olhos de investigador nato não perderam nada. Foi então que encontrou, no fundo do baú de roupas da patroa, um vidrinho pequeno com um pó esverdeado que não parecia tempero comum. Zeca conhecia todas as ervas da região. Seu pai tinha sido curandeiro e ele havia aprendido desde menino a identificar plantas pelos cheiros e cores. Aquele pó tinha um odor que ele não conseguia identificar completamente, mas que despertou nele uma suspeita terrível. Era exatamente nessa mesma tarde que Toinho Coração de Ouro chegava de volta à fazenda Santa Cruz, trazendo consigo a notícia de que a viagem havia sido um sucesso. Nem uma res perdida, nem um problema com ladrões de estrada. Mas o que ele encontrou foi bem diferente do que esperava. O coronel Benedito, que quando Toinho partiu era um homem robusto e autoritário, agora parecia um fantasma de si mesmo. Magro, pálido, com os olhos encovados e a voz fraca, ele mal conseguiu cumprimentar o cangaceiro que havia prestado tão bom serviço à sua fazenda. "Estou doente, Toinho", disse o coronel com uma voz que era apenas um sussurro rouco. "Uma doença desgraçada que não passa de jeito nenhum. Acho que estou chegando ao fim." Toinho sentiu um aperto no coração vendo aquilo. Não tinha afeição pelo coronel, mas respeitava a coragem do homem e lamentava vê-lo naquele estado. Ofereceu-se para buscar um médico na cidade, para trazer um curandeiro mais experiente, para fazer qualquer coisa que pudesse ajudar. Mas
foi quando encontrou Esperança novamente que o mundo dele virou de cabeça para baixo. Ela estava ainda mais bonita, com aquele ar de mulher sofrida que cuidava do marido enfermo. Abraçaram-se rapidamente, longe dos olhos curiosos, e ela contou como havia sido difícil aqueles meses, como o marido estava cada dia pior, como ela se sentia perdida e assustada. Toinho, sussurrou ela com lágrimas nos olhos, acho que Benedito não vai resistir muito tempo. E eu não sei o que vai ser de mim quando isso acontecer. Uma mulher sozinha neste sertão. O coração de Toinho se encheu de uma ternura protetora. Prometeu que estaria ali para cuidar dela, que não deixaria nada de ruim acontecer, que quando chegasse a hora, ele a levaria para longe daquele lugar de tristeza. O que nenhum dos dois sabia era que Zeca Matuto havia observado esse encontro também. E agora, as peças do quebra-cabeças estavam se encaixando na mente dele de uma forma terrível. A doença misteriosa do patrão, o pó estranho no baú da patroa, o romance proibido entre ela e o cangaceiro, mas Zeca era homem esperto. Sabia que não podia fazer acusações sem provas concretas. Decidiu armar uma cilada para desmascarar a verdade. Na manhã seguinte, quando Esperança estava preparando o café do marido, ele apareceu na cozinha com uma desculpa qualquer e ficou observando cada movimento dela. Foi então que viu. Esperança olhou para os lados, certificou-se de que estava sozinha e tirou de dentro do avental um vidrinho pequeno. Com movimentos rápidos e precisos, despejou uma quantidade generosa de pó no café do coronel, mexeu bem para dissolver e guardou o frasco novamente. Zeca sentiu o sangue gelar nas veias. Sua suspeita havia se confirmado da pior maneira possível. A patroa estava envenenando o patrão devagar, e tudo indicava que pretendia ficar livre para viver o romance com o cangaceiro. Mas Esperança era mais esperta do que Zeca imaginava. Ela havia percebido o interesse excessivo do vaqueiro por seus movimentos, e sua mente calculista começou a trabalhar numa velocidade impressionante. Se Zeca sabia demais, ele se tornava um problema, e problemas precisavam ser eliminados antes que se tornassem ameaças. Foi aí que surgiu na cabeça dela um plano ainda mais diabólico que o envenenamento do marido. E se ela conseguisse fazer com que Toinho fosse culpado pela morte do coronel, um crime passional seria perfeitamente acreditável. O cangaceiro apaixonado que mata o marido para ficar com a mulher. E com Toinho fora do caminho, executado pela justiça ou morto numa perseguição, ela ficaria livre para herdar todas as terras do coronel e recomeçar a vida em qualquer lugar. O plano era perverso, mas simples. Esperança sabia que Zeca era leal ao patrão acima de tudo. Se ela plantasse as evidências certas e contasse a história certa, o próprio vaqueiro se encarregaria de espalhar a versão que ela queria. Naquela mesma tarde, ela procurou Zeca com lágrimas nos olhos e uma confissão que soava desesperada. Zeca, preciso te contar uma coisa terrível. Toinho, ele está me ameaçando. Diz que se eu não fugir com ele, vai fazer mal ao coronel. Estou com tanto medo. Zeca franziu a testa desconfiado. Que tipo de ameaça, patroa? Ele disse que conhece plantas venenosas, que aprendeu com os índios lá do sertão de Pernambuco. Disse que pode fazer o coronel adoecer sem que ninguém perceba, que todos vão pensar que é doença natural. Esperança soluçava de forma convincente. Eu disse que nunca deixaria ele fazer isso, que preferia morrer a trair meu marido, mas estou com medo que ele cumpra a ameaça mesmo assim. A mente de Zeca trabalhou rápido, conectando informações. O pó misterioso, a doença estranha do coronel, a presença de Toinho na fazenda, de repente tudo fazia sentido, mas não da forma como realmente havia acontecido. Patroa, disse Zeca com voz grave, a senhora tem certeza do que está me dizendo? Tenho, Zeca. E o pior é que encontrei isso hoje de manhã no quarto dele. Esperança tirou de dentro do avental o mesmo vidrinho com pó que Zeca havia visto no seu baú. Ela havia sido esperta o suficiente para plantar a evidência no alforje de Toinho enquanto ele cuidava dos cavalos. Zeca pegou o vidro, cheirou o conteúdo e sua certeza se consolidou. Aquele era o mesmo pó que havia visto no baú da patroa.
Mas agora sua mente, perturbada pela revelação de esperança, interpretava tudo de forma diferente. O cangaceiro era o culpado. A patroa era apenas mais uma vítima das ameaças dele. "Não se preocupe, dona Esperança", disse Zeca com determinação. "Eu vou cuidar disso. Vou proteger a senhora e o patrão desse desgraçado." Esperança baixou os olhos, fingindo alívio e gratidão. "Obrigada, Zeca. Eu sabia que podia contar com você." Mas por dentro, ela sorria com a frieza de uma cascavel pronta para dar o bote final. Seu plano estava funcionando melhor do que esperava. Em pouco tempo, Toinho seria acusado de envenenamento. O coronel morreria pelos efeitos do veneno que ela continuava administrando, e ela ficaria livre como um pássaro para voar para onde quisesse. O que Esperança não calculou foi que mexer com o coração de um cangaceiro apaixonado e com a lealdade de um vaqueiro fiel criaria uma tempestade que ela não conseguiria controlar. E que o sertão, que sempre cobrou caro de quem brincava com fogo, estava apenas esperando o momento certo para apresentar a conta. Na manhã seguinte, o coronel Benedito amanheceu pior do que nunca. O veneno havia corroído tanto seu organismo que ele mal conseguia se manter de pé. Vomitava tudo que tentava engolir e tinha acessos de fraqueza que o deixavam desacordado por minutos inteiros. Esperança, representando o papel de esposa desesperada, correu até Zeca pedindo ajuda. "Precisa ir buscar o médico de Feira de Santana urgente", gritava ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "O coronel está morrendo, Zeca. Não pode demorar." Zeca olhou para a patroa com uma determinação fria nos olhos. "Não precisa médico, dona Esperança. Eu sei o que está matando o patrão. E vou resolver isso agora mesmo." Foi aí que a situação saiu completamente do controle de Esperança. Ela havia calculado que Zeca iria confrontar Toinho discretamente, talvez expulsá-lo da fazenda com ameaças. Não esperava que o vaqueiro fiel fosse direto ao ponto com a brutalidade típica dos homens daquele tempo. Zeca reuniu todos os outros vaqueiros da fazenda e contou sua versão dos fatos. Toinho Coração de Ouro estava envenenando o patrão para roubar a mulher dele. Tinha as provas: o vidro com veneno encontrado no alforje do cangaceiro, o testemunho da própria patroa sobre as ameaças e o estado agonizante do coronel como evidência do crime. Os homens ficaram furiosos. O coronel Benedito podia ser um patrão duro, mas era justo com quem trabalhava direito. Pagava em dia, dava moradia e comida para as famílias dos vaqueiros e protegia seus empregados como um pai protege os filhos. A ideia de que um forasteiro estava matando o patrão deles aos poucos despertou uma sede de vingança que ferveu o sangue de todos. Toinho estava no curral cuidando dos cavalos quando os 6 vaqueiros o cercaram com facões na mão e ódio nos olhos. "Desgraçado!" gritou Zeca. "Pensou que ia matar nosso patrão e ninguém ia descobrir?" O cangaceiro olhou ao redor, percebendo que estava em desvantagem numérica e sem entender do que se tratava. "Do que vocês estão falando? Que história é essa?" "Não se faça de santo, maldito", disse outro vaqueiro. "Achamos o veneno no seu alforje. Confessa logo que pelo menos você morre mais rápido." Foi quando Zeca jogou o vidro com o pó no chão, aos pés de Toinho. O cangaceiro olhou para aquilo sem reconhecer o objeto, mas percebendo que estava sendo acusado de algo terrível. "Eu nunca vi esse vidro na minha vida. Vocês enlouqueceram?" Mas a fúria dos vaqueiros estava além de qualquer explicação racional. Para eles, as evidências eram claras. O cangaceiro havia envenenado o patrão para roubar a mulher. Era crime de morte, e a justiça do sertão não esperava juiz nem tribunal. Toinho sabia que estava perdido. 6 homens armados contra ele, todos convencidos de sua culpa, numa situação onde tentar se explicar seria perda de tempo. Fez a única coisa que um cangaceiro experiente faria. Correu para salvar a vida, saltou por cima da cerca do curral, desviou dos facões que cortavam o ar ao seu redor e correu em direção aos cavalos. Os vaqueiros gritavam atrás dele, prometendo vingança e morte lenta. Toinho conseguiu montar num dos animais e disparou em direção à caatinga, com os homens do coronel no seu encalço.
A perseguição durou o dia inteiro. Os vaqueiros conheciam a região como a palma da mão, mas Toinho era um cangaceiro experiente que sabia usar o terreno a seu favor. Conseguiu despistar os perseguidores numa área de pedras e espinhos, onde os cavalos não conseguiam passar, e sumiu no meio da caatinga como um fantasma. Mas o estrago estava feito. A notícia do envenenamento se espalhou pela região como fogo em capim seco. Em poucas horas, toda a vizinhança sabia que Toinho Coração de Ouro havia tentado matar o coronel Benedito para ficar com a mulher dele. A versão contada pelos vaqueiros ganhava detalhes a cada repetição, e logo todos tinham certeza de que se tratava de um crime hediondo. O delegado de Feira de Santana, que já tinha ouvido falar do cangaceiro, emitiu ordem de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Cartazes com a descrição de Toinho foram espalhados pelas cidades da região, prometendo recompensa para quem trouxesse informações sobre o paradeiro do criminoso. Enquanto isso, na fazenda Santa Cruz, o coronel Benedito agonizava no leito de morte. Esperança continuou administrando o veneno até o fim, justificando para si mesma que estava apenas acelerando o inevitável. Ele já estava condenado mesmo, pensava ela. Pelo menos assim ele não sofre tanto. 3 dias depois da fuga de Toinho, o coronel Benedito morreu durante a madrugada, com a esposa segurando sua mão e sussurrando palavras de consolo. Esperança chorou lágrimas que pareciam genuínas, recebeu os pêsames de toda a vizinhança e organizou um velório que foi comentado na região inteira pela demonstração de amor conjugal que ela ofereceu. Coitada da dona Esperança, diziam as mulheres da região. Perdeu o marido por causa da maldade daquele cangaceiro desgraçado. Se eu fosse ela, botava preço na cabeça dele, comentavam os homens. Assassino que nem esse não merece respirar o mesmo ar que a gente. A versão oficial da morte do coronel foi envenenamento por pessoa desconhecida, mas todos sabiam quem era o culpado. Toinho Coração de Ouro tinha se tornado o homem mais procurado da região, acusado de um crime que não havia cometido. Mas o sertão tem seus próprios caminhos de fazer a verdade aparecer. E havia alguém que começava a desconfiar que a história contada pelos vaqueiros não batia direito. Era o padre Cícero, que conhecia Toinho desde menino e sabia que, por mais que o rapaz fosse cangaceiro, nunca havia sido do tipo que mata pelas costas. O padre procurou Esperança alguns dias depois do enterro, oferecendo apoio espiritual à viúva enlutada. Mas seus olhos experientes, acostumados a ler as almas humanas através da confissão, perceberam algo estranho no comportamento da mulher. "Minha filha", disse o padre com voz suave, "sei que está sofrendo muito, mas também sei que às vezes o sofrimento pode nos levar a fazer coisas que nossa consciência não aprova. Se houver algo que queira me contar, estou aqui para ouvir." Esperança sentiu um arrepio na espinha. Havia algo no olhar do padre que parecia enxergar através de suas mentiras. Mas manteve a compostura e repetiu a mesma versão que havia contado para todos. Toinho havia ameaçado o marido dela. Ela havia tentado impedir, mas não conseguiu salvar o coronel da maldade do cangaceiro. O padre escutou tudo em silêncio, fazendo apenas pequenos gestos de compreensão. Mas quando se despediu, deixou uma frase que ficou ecoando na mente de Esperança. "Lembre-se, minha filha, que Deus vê tudo, e o que é feito na escuridão um dia será revelado na luz." Naquela mesma noite, Esperança teve o primeiro pesadelo. Sonhou com Toinho sendo perseguido pelos vaqueiros, com o rosto do marido agonizante, com as mãos dela derramando veneno no café matinal. Acordou suada e com o coração disparado, mas afastou os remorsos como se espanta uma mosca importuna. Ela havia conseguido o que queria, estava livre, rica e sem obstáculos para recomeçar a vida. O que não sabia era que sua vitória seria mais curta que aguaceiro de verão e que a justiça do sertão, mesmo sendo lenta, nunca esquecia de cobrar suas dívidas. 6 meses depois da morte do coronel Benedito,
Esperança havia se mudado para Salvador, onde pretendia viver como uma viúva rica e respeitável. Vendeu a fazenda Santa Cruz por um preço que garantiria seu conforto pelo resto da vida, e deixou o sertão acreditando que havia enterrado para sempre os segredos daqueles meses terríveis. Mas o destino tem seus próprios planos, e o sertão não esquece de quem brinca com suas leis sagradas. Foi numa tarde de dezembro que chegou à delegacia de Feira de Santana um homem que mudaria completamente o rumo daquela história. Era João Pequeno, um cangaceiro do grupo de Lampião que havia encontrado Toinho Coração de Ouro escondido numa gruta no meio da Chapada Diamantina. Toinho estava magro como vara seca, barbudo e com os olhos fundos de quem passou meses fugindo como animal perseguido. Mas estava vivo e carregava consigo uma história que João Pequeno sabia que precisava ser contada. Patrão Lampião mandou eu vir aqui contar a verdade, disse João Pequeno ao delegado. Toinho Coração de Ouro não matou coronel nenhum. Ele é inocente como criança recém-nascida. O delegado, homem experiente que já havia ouvido muitas versões contraditórias de crimes no sertão, decidiu ouvir a história completa. João Pequeno contou como havia encontrado Toinho, como o rapaz jurava por todos os santos que nunca havia envenenado ninguém, e como Lampião em pessoa havia decidido investigar o caso. Sabe por que o patrão se interessou por essa história? Perguntou João Pequeno. Porque Toinho é afilhado de batismo do padre Cícero, e quando o padim soube que o menino estava sendo caçado injustamente, mandou recado para o patrão Lampião cuidar do caso. A mente do delegado trabalhou rápido. Se Lampião estava interessado no caso, era porque havia algo muito errado com a versão oficial dos fatos. O rei do cangaço não perderia tempo com criminoso comum, mas faria qualquer coisa para proteger um inocente perseguido injustamente. Foi então que João Pequeno tirou da borja um objeto que fez o sangue do delegado gelar. Era um segundo vidro com o mesmo pó esverdeado que havia sido encontrado no alforje de Toinho. Mas este vidro havia sido achado no quarto da fazenda Santa Cruz, escondido no fundo de um baú que havia pertencido à Esperança. Depois que a mulher fugiu para Salvador, os novos donos da fazenda acharam isso aí, explicou João Pequeno. E tem mais. Acharam também umas folhas secas de comigo, ninguém pode escondidas atrás de um espelho. A mulher esqueceu de limpar todas as evidências quando saiu correndo. O delegado examinou o vidro e as folhas secas. Conhecia aquela planta venenosa e sabia que ela causava exatamente os mesmos sintomas que o coronel Benedito havia apresentado antes de morrer. As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar de uma forma completamente diferente da versão original. Mas a investigação estava apenas começando. João Pequeno havia trazido consigo também um testemunho que selaria para sempre o destino de Esperança. Dona Sebastiana, a curandeira de Canudos, havia concordado em vir contar a verdade sobre suas conversas com a mulher do coronel. A velha, agora arrependida de ter ensinado sobre plantas venenosas, sem desconfiar das intenções de Esperança, confessou tudo ao delegado. Como a mulher do coronel havia feito perguntas específicas sobre venenos, como havia se interessado particularmente pela Comigo Ninguém Pode, como havia pedido detalhes sobre dosagem e sintomas. Eu pensei que era só curiosidade de mulher, lamentou Dona Sebastiana com lágrimas nos olhos. Se eu soubesse que ela ia usar aquilo para matar o marido, tinha cortado a minha língua antes de ensinar. Com essas novas evidências, o delegado emitiu ordem de prisão contra Esperança Cavalcante por homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. Uma escolta foi enviada para Salvador com a missão de trazer a assassina de volta para responder por seus crimes. Esperança foi presa numa manhã de janeiro, quando saía de casa para fazer compras no mercado Modelo. Estava elegante como uma dama da sociedade soteropolitana, com vestido de seda e chapéu francês, muito diferente da mulher simples que havia deixado o sertão meses antes. Durante toda a viagem de volta para a Feira de Santana, ela manteve uma postura altiva,
negando qualquer envolvimento na morte do marido. Dizia que tudo não passava de uma armação de inimigos que queriam se apoderar dos bens que ela havia herdado legitimamente. Mas quando chegou à delegacia e se viu diante das evidências, os vidros com veneno, as folhas secas, o testemunho da curandeira e principalmente a presença de João Pequeno, representando a autoridade de Lampião, sua máscara de inocência começou a rachar como parede de adobe na seca. O julgamento aconteceu 3 meses depois e foi um dos casos mais comentados na história da região. O promotor público apresentou um caso sólido. Esperança havia envenenado o marido sistematicamente durante semanas, usando conhecimentos adquiridos de uma curandeira, e depois havia armado uma farsa para culpar um inocente pelo crime. A defesa tentou argumentar que se tratava de uma mulher desesperada, vítima de um casamento abusivo que havia agido em legítima defesa. Mas as evidências do planejamento frio e calculado, e principalmente a crueldade de fazer um inocente carregar a culpa, pesaram contra ela. Durante o julgamento, Esperança finalmente confessou o crime, mas não demonstrou remorso pelo que havia feito ao marido. Seu único arrependimento era por Toinho. Ele era um homem bom, disse ela com lágrimas sinceras. Não merecia sofrer por minha causa. A sentença foi severa: 20 anos de prisão por homicídio qualificado, mais 5 anos por falsa comunicação de crime e calúnia. Esperança ouviu a condenação em pé, mantendo uma dignidade que impressionou até mesmo seus inimigos. Toinho Coração de Ouro foi oficialmente inocentado de todas as acusações. Lampião, em pessoa, veio à cidade para acompanhar a anulação da ordem de prisão, numa demonstração de que a justiça do cangaço, quando necessário, podia trabalhar junto com a justiça oficial. O encontro entre Toinho e Lampião foi emocionante. O rei do cangaço abraçou seu protegido e disse as palavras que ficaram famosas na região. No sertão, homem honrado nunca fica desamparado. A mentira pode correr léguas, mas a verdade sempre chega no final. Toinho voltou a trabalhar como cangaceiro independente, mas nunca mais foi o mesmo homem alegre de antes. A perseguição injusta havia deixado marcas profundas em sua alma. Alguns dizem que ele passou a ser mais desconfiado, outros que ficou mais sábio sobre a natureza humana. Esperança morreu na prisão 12 anos depois, vitimada por uma febre que os médicos não conseguiram curar. Alguns disseram que foi castigo divino, outros que foi apenas coincidência. Mas todos concordavam que ela havia pagado um preço alto por brincar com forças que não podia controlar. A história virou lenda no sertão, contada e recontada nas noites de lua cheia, quando os velhos se reúnem para relembrar os causos do tempo antigo. Virou exemplo para as moças casadeiras sobre os perigos da traição e lição para os homens sobre a importância de tratar bem suas esposas. Zeca Matuto, o vaqueiro que havia sido enganado por Esperança, carregou a culpa pelo resto da vida. Ele, que sempre se orgulhara de sua lealdade e perspicácia, descobriu que havia sido usado como ferramenta da maldade de uma mulher calculista. Nunca mais voltou a confiar completamente em suas próprias percepções. E a fazenda Santa Cruz. Os novos donos contam que nas noites de vento forte ainda se ouve o barulho de uma mulher chorando no quarto que foi de Esperança e do coronel. Dizem que é a alma dela penando por toda a eternidade pelos crimes que cometeu em vida. Mas a verdadeira moral desta história não está nos fantasmas nem nas assombrações. Está numa lição que o sertão ensina a gerações. Quem brinca com a honra e com a verdade pode até conseguir enganar por um tempo, mas o tempo é amigo da justiça, e quando a conta chega, ela vem com juros que poucos conseguem pagar, porque no sertão, como dizia o velho Lampião, a mentira tem perna curta, mas a verdade tem cavalo ligeiro. E não adianta correr quando a verdade vem galopando atrás de você. E vocês, o que acham desta história? Já ouviram algum caso parecido em suas famílias?
Deixem aí nos comentários suas opiniões sobre esta mulher que quase conseguiu sair impune de um crime tão cruel. E se gostaram deste vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos causos do cangaço. Até a próxima, pessoal!